eu estou reformulando a minha mensagem de hoje. Eu tenho 8 páginas de mensagem aqui, né? Mas fiquem tranquilos, eu não vou pregar as 8 páginas de mensagem, né? Estou reformulando com tudo isso, porque Deus está falando de amor desde o começo. E as irmãs trouxeram um testemunho de amor, né? O amor de Deus, o amor cuida da gente, o amor de Deus é transformador, o amor de Deus, as mãos de amor, né? Sobre todos nós. E nós estamos num tempo muito curioso. Vários irmãos estão passando por alguns problemas de enfermidade e em tratamento, inclusive a pastora. Tem muita gente passando por situações bem delicadas na sua vida, mas em tudo isso, amados, é curioso. Curioso, não diria, acho que não é a palavra melhor, curioso, mas o lindo em tudo isso é de ver como Deus está usando todas as situações para cuidar, para marcar com o seu amor na nossa vida, né? A bênção, Deus está derramando bênção no meio da luta, no meio do deserto, a gente está vendo Deus. Amém, gente? No meio da aflição, a gente está vendo Deus com a gente. No meio do vale, a gente está vendo Deus. A gente está num vale, mas a gente está vendo Deus. Deus está aqui com a gente. Isso é espetacular. Como a gente está vendo isso? Então eu quero mudar o tema da minha mensagem. O tema da minha mensagem era barro mole. Foi até bom não mandar, né? O tema da minha mensagem era barro mole. Estou mudando o tema da mensagem. Agora o tema da nossa mensagem de hoje será mãos de amor. Mãos de amor. E o que eu quero repartir com vocês? Estava no hospital essa semana toda, a gente tem ido com frequência para lá, e no procedimento que teve, ontem, sábado, passou um capelão, esqueci o nome dele, Aldemir, eu acho. Passou um capelão lá do Hospital do Câncer. E ele entrou com violão e entrou falando, pensa num cara metralhadora. Você quer entrar para falar alguma coisa, ele não deixa, porque ele não para de falar um instante, né? E ele entrou, já entra falando, fica falando e sai falando, e é assim que é o capelão, uma bênção, homem cheio de Deus, pensa no homem cheio de Deus, com um violãozinho, né? Cantou uma música lá, eu não tive chance quase de falar, porque eu falei, oi, amém, Deus abençoe, tchau, é o que eu consegui falar na visita do capelão ali, mas enquanto ele falava, cantava uma música e entregava, me dava um livro que ele escreveu de presente, ele saiu, eu peguei o livro e comecei a ler o livro. E li várias coisas ali, e algumas coisas que ele escreveu me inspiraram muito, ministraram muito ao meu coração. E entre ontem e hoje, eu estou trabalhando essa ideia do fato de sermos pó. Ele escreve uma parte do livro a respeito disso, e eu quero pensar com você, e convido você a pensar comigo, o fato de nós termos sido criados do pó. Deus cria as coisas, no Gênesis, Deus traz as coisas à existência, e eu já disse isso outras vezes, mas eu quero repetir. Deus, nos 3 primeiros dias, Ele cria 3 reinos. Ele cria os céus, Ele cria a terra, cria o mar. Depois, nos outros 3 dias da criação, Ele preenche esses espaços. Ele preenche o reino celeste com os seus habitantes, todos os luminares, e Ele faz isso. No 5º dia, Ele vai preenchendo, entre o 5º e o 6º dia, Ele vai preenchendo a terra com seres viventes, e o mar também. E também, no 6º dia, Ele cria o homem. A diferença é que Ele diz à terra, dê as árvores. É como se Ele desse um comando para a terra, e a terra, obedecendo a esse comando, dá nascimento às árvores e aos animais. Ele dá um comando às águas do mar, para dar nascimento aos peixes, os animais marinhos. Então o mar obedece a um comando de Deus, para trazer à existência todos os animais marinhos. Mas na hora de fazer o homem, a humanidade, Ele põe a mão, é diferente. Ele pega do pó da terra e começa a mexer esse pó. Ele põe a mão, Ele não dá apenas um comando a algo que já estava criado.
Ele entra em cena, ele se manifesta e com as suas próprias mãos de amor, ele constrói o homem. A palavra pó, em Gênesis capítulo 2, verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É muito, muito interessante. Essa palavra pó, ela é de terra seca, não era uma terra molhada, curiosamente. E Deus constrói, a mesma palavra que é usada aqui para pó, ela também pode ser usada para novilho. A mesma palavra em hebraico se escreve pó, a mesma palavra com as mesmas letras se escreve novilho, cervo, veado, terra seca, poeira, pó, cinzas, terra, chão, argamassa, naquele momento, antes de receber água, que ela é preparada, um pó, né, preparado para moldar, para construir alguma coisa, né? E entulho também. Toda essa ideia está na palavra pó. Mas ela também tem um significado bem interessante, que é de sofrimento. A palavra pó também significa sofrimento. É como se no exercício de Deus formar, no exercício de Deus modelar, Ele coloca aquela matéria-prima em sofrimento. Ela precisa ser alterada para chegar à forma que Deus está dando. Deus põe as mãos e começa a trazer forma a uma matéria-prima, até chegar no homem, na raça humana. Agora, o curioso é que a Bíblia, ela fala do pó da terra, não só em Gênesis 2,7 que nós lemos. Há muitos significados para a palavra pó na Bíblia. Geralmente, quando as pessoas, os homens de Deus, os sacerdotes, os profetas estavam diante de uma tristeza muito grande, eles se sentavam no chão, rasgavam as suas roupas e jogavam terra na própria cabeça, jogava pó na própria cabeça. Era um ato de profundo quebrantamento, de profunda humilhação, de tristeza. Era como se ele dissesse: eu sou isso, é só para eu lembrar que a minha matéria-prima é isso aqui. Portanto, ou Deus age na minha vida, ou eu continuo sendo pó. A diferença entre o pó, um pó sem valor, e algo maior da parte de Deus, algo maior na nossa vida, na vida de cada um de nós, é o que da eternidade foi introduzido em nós, o que da parte de Deus foi introduzido em nós. Porque a palavra fala também, do pó viestes e ao pó voltará. Então, a nossa matéria-prima é pó, ela não vale muita coisa. A gente vem do pó e do pó voltamos. O que é que sobra de valor na nossa vida tem a ver com Deus. Ou Deus está na nossa vida, ou nada é muito importante. Ou Deus está no nosso casamento, ou o nosso casamento não será muito importante, nem realizado, nem feliz, nem relevante. Ou Deus está nos nossos negócios, ou o nosso negócio é pó, amém? Ou Deus está na nossa empresa, ou a nossa empresa é pó. Ou Deus está no meu trabalho, nos meus projetos, ou os nossos trabalhos, os nossos projetos não passam de pó, porque voltam para a terra. Agora, não tem sentido. Aquilo que tem sentido, aquilo que tem valor, aquilo que é bom, aquilo que é importante na nossa vida, tem que ter uma relação com a eternidade, tem que ter uma relação com Deus. É a manifestação de Deus em nós. Curioso que quando Deus pega esse pó e ele dá sofrimento ao pó, porque o exercício de dar molde, o exercício de dar forma, mexe com as estruturas, mexe com as nossas estruturas. E houve um sofrimento, uma pressão, um poder foi exercido, até que deste pó fosse formado o homem, o corpo humano, você sabe disso,
todos os elementos químicos que tem no corpo humano são os mesmos elementos químicos também que se encontram na terra. Nós somos pó, mas houve um momento em que Deus, depois de exercer poder, exercer pressão, criar sofrimento na matéria-prima, para dar uma forma para ela, aí Ele sopra nas suas narinas. Deus não apenas pôs a mão, Ele tira de dentro de si uma essência. E a palavra que o Gênesis usa é um sopro. E esse sopro não é ruá, é uma outra palavra em hebraico. Ruá é o Espírito de Deus. Por exemplo, Isaías 61 fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para, um texto profético apontando para a pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Isaías 61, quando fala, e o Espírito ali é vento também, mas é ruá, é outra palavra. A palavra que se usa aqui, em hebraico, para o sopro de Deus, não é ruá, não foi o Espírito Santo que Deus soprou dentro de nós. A palavra que ele usa aqui em hebraico é a mesma palavra que se usa também para dar nome à cor verde, que tem a ideia, o hebraico é muito visual, é uma língua muito visual. A cor verde, que é a cor da planta, é a vida, então é a palavra vida, é um sopro de vida, um sopro que trouxe a vida, mas o poder de vida que entrou nesse boneco de barro, ele veio de dentro de Deus, era uma essência de vida da parte de Deus a nós, veio da parte do Senhor, e assim ele construiu o homem. Então, em toda a Bíblia, há várias formas de usar a palavra pó, sempre lembrando da nossa natureza, da nossa fragilidade, do nosso valor. E o que de fato vale em nós é o que de Deus está em nós. Tudo que é bom veio do alto, amém, gente? Tudo que é bom veio do alto, e tudo que de bom existe na minha vida veio da parte de Deus, o resto é pó. Então, tudo que de bom que tem em mim, alguma coisa boa que eu faço, um ato de generosidade que eu pratico, riquezas, prosperidade, toda a riqueza vem da parte de Deus, mesmo que alguém tenha a tentação de dizer, não, eu estudei, eu me formei, eu trabalhei, eu fiz os negócios, eu ganhei muito dinheiro. Ei, a palavra de Deus fala que é de Deus também o dom de adquirir riquezas. A questão não é se você tem ou não o dom, a questão não é se você conquistou ou não, se você adquiriu grandes riquezas ou não, a questão é se você está entendendo o propósito de Deus derramar sobre você riquezas. Se você está entendendo os motivos para você investir em coisas que não sejam pó. Investir no reino de Deus, investir em gente, em coisas que não vão morrer com o tempo, que não vão perder o valor com o tempo, que não vão enferrujar com o tempo, coisas que valem para a eternidade. Amém, gente? Tudo que é bom vem do alto, veio da parte de Deus. Mas aí, eu penso também, como eu convidei vocês a pensar comigo sobre essa situação, uma terra dura, você consegue dar molde? Você consegue modelar? Você não consegue. O que você precisa para conseguir modelar a argila, a terra? Você precisa de água, sabe, amados? A Bíblia também fala do Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é a água, é o Espírito de Deus. Quando Ele toca em nós, Ele encharca as nossas vidas. E quando o Espírito de Deus toca na nossa vida, Ele nos torna mais maleável, Ele nos torna mais moldável, Ele nos coloca numa condição como o barro mole na mão do oleiro, de Jeremias capítulo 18, a visão que o profeta teve. Deus manda Jeremias para a casa do oleiro, chegando lá, ele olha o trabalho do oleiro e percebe que uma argila, um barro mole estava sendo usado, o oleiro estava com as mãos naquele barro, mas de alguma forma esse barro, ele ficou defeituoso e ele saiu das suas estruturas e virou um monte de barro novamente. Aí ele começou tudo de novo, começou a girar a roda do oleiro e começou a dar forma de novo nesse barro para construir de novo
a obra que ele estava obrando, a obra que ele estava realizando. Aí Deus olha para o profeta e fala assim: por acaso eu não posso fazer isso com o meu povo? Nós precisamos da água, do toque do Espírito para amolecer, para que ele torne a nossa vida no molde de Jesus. Tem um molde, o molde é Jesus. Mas, amados, quando a gente está endurecido, não dá. Quando a gente está endurecido na vida, não dá para Deus moldar a gente à semelhança de Jesus. Nós continuamos sendo pó. Muitas vezes nós estamos endurecidos, e todas as vezes que nos permitimos endurecer por conta de pecados, por conta de frustrações, por conta de amarguras, por conta de pecados não confessados, por conta de pendências do passado, por conta de falta de perdão, por conta de frustrações, por conta de vingança, por conta de sensações, seja lá o que for, sensações ruins, nós endurecemos. Aí Deus não consegue mais trabalhar na gente. Nós precisamos ser barro mole, permitindo que as mãos de amor de Deus consigam modelar a nossa vida e tirando aquilo que precisa. Agora, assim como aconteceu no começo da criação, o trabalho de Deus de moldar a minha vida e a tua vida ao modelo de Jesus implica em pressão, implica em sofrimento. Não vai ser sem dor. Não vai ser sem dor que o caráter de Cristo será forjado em mim e em você. Mas nós precisamos das águas de Deus, das águas do Espírito. Nós precisamos estar na condição apropriada. Sabe, aí a gente pensa em outros momentos, por exemplo, em que Deus coloca o povo nos desertos. O que tem no deserto? Geralmente, duas coisas ficam muito evidentes no deserto. Primeiro, a falta de água. E segundo, a sede. A necessidade da água. A carência da água. Duas coisas você vai encontrar nos desertos. A falta de água e a sede. Sabe de uma coisa? Às vezes, amados, Deus nos coloca em desertos, porque em alguns momentos, de repente, a gente para de desejar a água do Espírito, para de desejar a comunhão com Deus. De repente a gente se esfria, se afasta de Deus, nos afastamos às vezes da oração, às vezes nos afastamos da palavra de Deus, nos afastamos da intimidade ou da adoração, às vezes até nos afastamos da comunidade, porque se tem um lugar que é para lixar a nossa vida, nos abençoar também, é a comunidade. A comunidade não é um recreio. Às vezes a gente é lixado e amadurecido no meio da comunidade. É com gente. Amém, gente? É assim que funciona. A gente precisa de um ou outro, não apenas para nos abençoar, mas em todo esforço que temos de nos abençoar mutuamente, a gente vai ter que perdoar. A gente aprende a perdoar no meio da comunidade. Você só não vai precisar perdoar ninguém se virar um ermitão, acampado em alguma ilha deserta, onde exista só você, e eu tenho certeza que você ainda vai ficar furo da vida com você mesmo, por causa de um monte de coisa. Nós não somos ermitões. Nós convivemos com gente. No meio da comunidade a gente aprende a perdoar, no meio da comunidade a gente aprende a tolerar, no meio da comunidade a gente aprende a ter paciência, no meio da comunidade a gente aprende a confiar, no meio da comunidade a gente aprende a ter fé, amém? A exercer fé, a gente aprende a doar de graça, a gente aprende a conviver, a gente aprende a abrir mão, a gente aprende a colocar os nossos interesses às vezes em segundo, terceiro, quarto planos. A gente aprende no meio da comunidade. Às vezes, a gente está num deserto, Deus coloca a gente num deserto, e porque, de repente, a gente está numa fase da vida que a gente não está buscando muito mais a Deus e nem a oração. A gente está com sede, mas não toma água. Já viu isso? Está com sede, mas não toma água. Não sei se meu pai está assistindo. O pai, de boa, né? Não sei se meu pai está assistindo esse culto. Ele está com 80 anos. E é uma luta para ele tomar água. Toma água, pai. Né? É uma luta. Né? Porque depois dos 18, vamos dizer assim, a sede vai parando. Né?
vai passando depois dos 18 anos de idade. Então é uma luta para tomar água, ele tem sede, o organismo precisa de água, mas não há uma proatividade para tomar água. Sabe de uma coisa? Alguns dos desertos que nós entramos, que Deus coloca a gente, não é por causa de pecado, é porque a gente está com sede, mas não está buscando água. Então ele intensifica a escassez, ele intensifica a falta de água, até o ponto da gente clamar ao Senhor pela sua presença, para que quando a gente se posicionar assim, clamando a Deus pela sua presença, a fluência das águas do seu Espírito, vindo sobre nós, desesperados, buscando a Deus desesperadamente, aí então ele se derrama sobre nós. E quando ele se derrama sobre nós, na nossa terra seca, na terra seca do nosso coração, há um toque de Deus em nós, nós nos tornamos maleáveis. E mulheres, quando nos tornamos maleáveis, houve um toque de Deus lá. Quando nos tornamos maleáveis, aí Deus vai fazer alguma coisa. Não é por nada. Ah, foi muito legal. Quando será o próximo? Quando será a próxima conferência? Não é isso. Nesse momento em que vocês foram banhadas pelo Espírito de Deus, banhadas pelas águas da palavra, banhadas pela presença e pela unção de Deus, e o coração de vocês tornaram-se mais maleáveis, é hora de que Deus vai trabalhar na vida de vocês, porque tem coisa que Ele vai moldar na vida de vocês. Amém? Isso significa, às vezes, tirar coisas e apertar outras, e ter pressão sobre outras, para que a nossa vida se encaixe melhor no modelo e do gabarito do Filho de Deus, Jesus. Amém? Então, às vezes, os desertos têm esses propósitos na nossa vida. O deserto sempre tem um propósito pedagógico. A gente precisa descobrir os propósitos pedagógicos do deserto. Enquanto a gente não descobre, a gente permanece nele. Capite? Enquanto a gente não descobre o propósito pedagógico do deserto, a gente permanece nele. Mas deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem. Mas aprenda, a gente precisa aprender. Se no deserto tem falta de água, mas a sede aumenta, então a gente precisa buscar mais a Deus. Amém? É curioso que nós estamos num tempo muito estranho. Nós estamos num tempo muito estranho. Eu lembro, na minha infância, de que a gente tinha a Bíblia de papel, ia para a igreja com ela debaixo do braço, e pegava ônibus com a Bíblia, e a gente ia para a escola, às vezes eu ia para a escola com a Bíblia debaixo do braço, e a gente andava com a Bíblia, porque a gente queria ler a Bíblia, não tinha celular, não tinha nem telefone, na minha infância eu não tinha nem telefone. Eu só comprei uma linha de telefone, na minha época, linha de telefone tinha que comprar e pagar muito caro, você se tornava acionista, como eu sou de São Paulo, você se tornava acionista da Telesp, e você comprava as ações da Telesp para ter uma linha de telefone em casa, e só os ricos que tinham, só os ricos. Num tempo em que a gente não tinha celular, a gente não tinha nem telefone, por isso que eu falei, né? A gente não tinha muitas Bíblias em casa, porque também custava caro. Eu tinha várias, porque eu estudava, eu sempre investi dinheiro em Bíblia e em livro. Eu não investia dinheiro em muita outra coisa. Eu sempre tinha pouca roupa e meus tênis eu usava até não dar mais. Porque eu usava os recursos que eu tinha para comprar livros, para comprar Bíblias. Eu tinha, porque eu precisava, era o meu caso. E assim a gente ia. Mas hoje, só nesse tablet, eu tenho um programa aqui, que eu tenho 54 Bíblias diferentes, nesse meu tablet. No meu celular, eu tenho o mesmo programa, que eu tenho lá, nesse mesmo programinha, outras Bíblias, tenho 34 Bíblias. E eu tenho um programa no meu computador, o Logos, que é um programa que eu uso para estudar, que eu uso, inclusive, para preparar as mensagens, que ela tem uma infinidade de livros, é uma biblioteca digital. Então, hoje, num pequeno celular, você tem uma grande biblioteca. Se você contar o Google, você acessa qualquer informação que você quiser, onde você estiver. Vai fazer um exame, o médico fala, isso é um problema, né, Charles? O paciente, ele entra no Google para ouvir o Google antes do médico. E eu não vou pedir para você falar nada, mas eu vou falar, mas dá raiva, Porque o paciente não sabe ler aquele negócio. E ele não sabe considerar todas as nuances do negócio.
Mas você tem o Google hoje. Mas, então, hoje há uma oferta gigantesca de conhecimento, há uma oferta gigantesca de palavra. Não falta palavra. O pastor Luciano Subirá comentou isso a uma das mensagens que pregou há alguns meses atrás, anos atrás. Ele falou assim, o problema de hoje não é que falta palavra. Nós temos palavra, nós temos abundância de palavra e de oferta. O que falta é fome, fome da palavra. Hoje em dia é muito curioso também. Quando você prega muito a palavra, quem prega muito a palavra, você chega no momento em que você precisa compartilhar quando a Bíblia confronta a nossa vida, quando a palavra de Deus confronta a nossa conduta, quando ela confronta os nossos pensamentos. A palavra de Deus nos confronta, ela nos abençoa, ela nos cura, ela nos alimenta, mas ela nos confronta, porque o molde de Cristo, eu não estou no modelo perfeito de Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar a minha vida inteira para me assemelhar a Cristo, e toda vez que tiver uma área da minha vida que o Espírito Santo, agora vamos tratar isso, vai ter dor, vai ter alguma coisa, vai ter que sair de mim. Eu vou ter que me encaixar no modelo de Jesus, no gabarito de Jesus Cristo. Então sempre tem dor. A palavra de Deus ajuda nisso. Mas aí, quando a palavra de Deus é pregada para confrontar a nossa vida, a nossa conduta, né, e não para ficar pondo pano quente em pecado, vamos tolerar o pecado. Você não tem que tolerar o pecado. Uma coisa que eu aprendi na Nova Aliança é o seguinte, você merece o que você tolera. Você merece o que você tolera. Eu tolerei, levei na cara. Você merece o que você tolera. Se você permanecer com o pecado, você vai tolerando o pecado, vai tolerando uma conduta, vai tolerando um monte de coisa, uma hora isso vai arrebentar na sua cara. Esse negócio vai machucar você. Aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, e a palavra de Deus confronta a nossa vida e nos chama a correção, nos chama a santidade, às vezes a gente fica meio ofendido, porque hoje em dia, não a nossa comunidade, mas hoje em dia, em regra geral, as pessoas, elas ficam ofendidas quando são chamadas a atenção. Exemplo disso são as crianças, os adolescentes ou pré-adolescentes. Quem tem menos de 20 anos aqui? Levanta a mão. Gente, a geração de vocês não aguenta chamar atenção. Parece que quando você chama a atenção de um adolescente hoje, ele entra em depressão. A minha mãe resolvia dar um remédio de depressão, chamava chinelo. Curava, que era uma beleza. Começava a chorar, choramingar, reclamar, não sei o quê. Pronto, ela me dava remédio. E resolvia. Tá? Resolvia. Parece que hoje em dia, as crianças não conseguem ser chamadas a atenção, tem até uma síndrome de que a criança não pode ouvir um não, que ela desestrutura, ela surta, porque ela recebeu um não. Se ela pedir um iPhone 13, você tem que dar. Eu vou simular um surto desse, quem sabe, né, eu ganho. Acho que não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não é dica, tá? Não vou dar ideia para vocês, adolescentes. Não tem isso, não. Agora, que história é essa? Quer dizer, as pessoas não podem ser confrontadas, mas a palavra de Deus confronta. Quer dizer, eu sou obrigado a aceitar o homoafetivo? A palavra de Deus fala que é pecado, caraca. A palavra de Deus fala que é pecado. Aí teve um filósofo que disse assim, os nossos dias de hoje são estranhos, porque os cultos e os inteligentes precisam silenciar para não ofender os idiotas. Gente do céu, que tempo que a gente está vivendo? A gente não pode falar a verdade mais? Falar a verdade ofende? Aí você vai ser processado porque falou a verdade? A gente está num tempo que os idiotas parecem que estão querendo mandar em tudo. Aí a Bíblia, ela confronta. Aí quando o pastor começa a pregar, não estou falando, reclamando de nada, só estou dizendo de maneira geral, né? Aí as pessoas se incomodam porque não gostam de confrontação. Gosta do quê? Não gosta de arroz, feijão e carne. Porque o que dá sustância? O que dá sustância? Arroz, feijão e carne, legumes. Arroz, feijão, carne e legumes, salada também. É comida de gente grande. Mas parece que tem uma geração que só vai em festa de aniversário, se entope de doce, e de brigadeiro, e de bolo cheio de chantilly, bolo 4 queijos, feito pela mãe de Felipe. 4 leite, 4 queijos, 4 leite. Né? 4 queijos é pizza. Não, mas tudo bem, está valendo também, né? Está valendo. Eu não jantei para vir para cá, gente. Meu estômago está mandando no meu cérebro, eu acho. Bom, bolo 4 leite, né? É uma geração que se entope de açúcar, está ficando diabética espiritualmente. Diabética. Sabe que quando eu era jovem, tinha um apresentador de televisão que chamava Chacrete. Chacrinha. E as dançarinas, o programa do Chacrinha chamava Chacrete.
né? Diabetes parece dançarina do diabo, né? O meu médico falou assim, meu endócrino falou assim, toma cuidado, que você está pré-diabético. Não estou, não? Não estou, não. Eu vou começar a fazer exercício, vou tirar açúcar de vez, eu vou tomar conta, porque eu não vou ficar diabético, não sou dançarina do diabo. Gente, o problema espiritual, estou brincando, mas é o seguinte, a saúde espiritual dos tempos de hoje é assim, o povo está se empanturrando de açúcar, quer melzinho, quer açúcar o tempo inteiro e está perdendo a saúde. A gente precisa de palavra. Por quê? Efésios capítulo 5 fala que a palavra é a água. A palavra de Deus é a água de Deus em nós. A palavra de Deus amolece o nosso coração para permitir que Deus molde a gente, para permitir que Deus vá construindo Jesus em nós. O nosso propósito da nossa existência não é sermos salvos. A salvação é só o começo, não é o fim. Quando a gente entra no caminho da salvação, o Espírito Santo começa a trabalhar para nos assemelharmos a Cristo, é o grande propósito. Porque nós pulamos do molde na criação por causa do pecado. Nós endurecemos. Nós endurecemos e petrificamos por causa do pecado. O pecado petrificou o nosso coração. Nós precisamos das águas do Espírito para amolecer, para permitir que Deus modele a nossa vida. O que é que endurece os nossos corações? Algumas coisas, por exemplo, a falta de perdão. A falta de perdão endurece o nosso coração. Ofensas provocadas por outras pessoas, injustiças, maledicências, calúnias, o que for. Alguém fez você sofrer, alguém fez você passar vergonha, alguém abusou de você, alguém praticou injustiças contra você. Pode ser qualquer coisa, pode ser até abuso sexual na infância, pode ser roubo, pode ser o que for, não importa o tamanho do problema. A gente, às vezes, fica dizendo, eu tenho o direito de odiar, eu tenho o direito de pensar mal, eu tenho o direito de não amar, eu tenho o direito de não perdoar essa pessoa. Não, o perdão não tem a ver com o mérito do outro. O perdão tem a ver com a libertação da minha vida. O perdão tem a ver com a libertação do meu coração, dessa ofensa do passado. Libera perdão, porque se eu não libero perdão, Mateus capítulo 6 fala que a oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados assim como. Sempre será assim como. Assim como o quê? Assim como nós perdoamos aos outros as suas ofensas. Jesus acaba o sermão, a oração do Pai Nosso, e ele continua falando do perdão, porque era um assunto importante. Ele diz assim, se de coração perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai que está nos céus perdoará as vossas. Mas, versículo seguinte, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai que está nos céus perdoará as vossas. Tem gente que está com o coração endurecido por acúmulo de pecado, porque não perdoou as pessoas do passado que lhe fizeram sofrer. E se você não as perdoou, não tem nada a ver se elas merecem ou não tem nada a ver se você vai dar uma carta de alforria para elas ou não. Não é nada disso, não tem nada a ver. Mas se eu perdoar, é como se ela tivesse certo ou errado. Não, não é isso. Eu preciso perdoar, o ato de perdoar libera o meu coração, tira as amarras do meu coração e a gente entrega essas pessoas para Deus. Em Romanos, Paulo fala o seguinte, lembrando que Deus falou ao seu povo, dizendo, a vingança pertence a mim, deixa que eu cuido, eu sei o que fazer, porque Deus tem a melhor medida de justiça e a melhor medida de misericórdia para tratar com as pessoas. E Deus sabe o que fazer, não está em nós. A Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, não vale nada. Eu não tenho a medida certa de justiça para julgar quem quer que seja. Eu não tenho. O que a gente faz? A gente libera o coração. A gente perdoa. Estão falando mal de nós? A gente perdoa. Estão falando o que não é verdade? A gente perdoa. Injustiçaram? Me perdoa. Me feriram na minha infância? Abusos de várias formas, eu perdoo, eu coloco essas pessoas diante de Deus, mas eu libero o perdão, e eu fico falando isso, eu tenho que declarar perdão. Isso libera o meu coração para eu provar perdão de Deus. Amém? É o que Jesus falou. Aí, às vezes, muitos convivem a vida cristã de maneira horrorosa,
porque não se sente perdoado nunca. Por quê? Porque também não perdoa. A gente tem que liberar perdão. O que amolece, o que faz endurecer o nosso coração? Amolece não. O que faz endurecer o nosso coração? Falta de perdão. Outra coisa que faz endurecer o nosso coração. Pendências do passado. Pendências do passado, quando a gente ministra casais, a gente usa uma frase que eu vou usar agora. O que você não resolve no passado, te visita no futuro. O que você não resolve no passado, te visita no presente. Porque o presente é o futuro do passado, né? O que você não resolve, o tempo não apaga nada. E se você não resolver uma hora, essa coisa vai te perseguir. Ela vai aparecer, você tem que resolver. Qualquer coisa, dívida, tem que resolver. Descobri, no começo desse ano, tinha uma empresa em São Paulo, tem ainda porque está com os meus irmãos, uma dívida em 99. E no ano de 99, eu dei a minha empresa para o meu técnico. Eu tinha um técnico, uma corretora de seguros, eu entreguei a corretora, Deus falou para entregar a empresa, eu não sabia bem como fazer isso, demorei um ano para fazer isso, entreguei a empresa para o meu técnico. A esposa dele era minha funcionária também, entreguei a corretora para eles. No final do ano, ele roubou a corretora, fez um monte de coisa, aí eu fui obrigado a pegar a corretora de volta no ano de 99. E nessa confusão toda, havia uma conta de telefone que eu não paguei, e eu não sabia. Aí, na virada do ano, eu estou repassando a minha vida, minhas finanças, meu plano orçamentário, eu estou repassando todas as coisas, recebo um e-mail do Serasa, esquisito, aí eu entro e verifico o que é. Era uma conta de telefone que custava, na época, no final do ano de 99, alguns reais, e estava R$100, né? Depois de tantos anos. Aí eu me informei, falei assim, que eu tenho que pagar isso? Como é que funciona? Não, você não vai para a cadeia por causa disso. Mas essa dívida ela não vai morrer nunca, porque está lá no passado. Então, eu vou sempre ter o registro dessa dívida no meu CNPJ? Sim, você vai sempre. Falei, não, eu não quero marca nenhuma do passado. Eu tenho que resolver, mas eu não quero amarra nenhuma com o meu passado. É um compromisso que eu tenho da minha vida, já aprendi isso faz muito tempo. Eu e minha casa, eu e minha família, eu e minha esposa. A gente não pode ter amarra nenhuma com o passado, porque ele me impede de avançar para o novo de Deus. Amém? O que eu fiz? Eu peguei essa conta, emiti um boleto de R$100 e paguei essa conta. Uma conta de, se eu não me engano, de novembro do ano de 99. A maioria de vocês nem tinha nascido. Eu já estava endividado. Não estava não. Paguei uma conta antes de você nascer. Mas paguei feliz. Porque eu não quero amarra nenhuma do passado. Problemas de gente que saiu de igreja e deixou um monte de gente ofendida por conta de coisa que fez. Volta lá e pede perdão para todo mundo. Tem pendência, volta lá e pede perdão. Mas depois, pastor, eu fico lá. Não, volta para cá. Continua aqui, que Deus tem um negócio para você aqui. Tem um negócio com todo mundo aqui. Deus está fazendo alguma coisa aqui. E Deus trouxe você para cá com um motivo. Você está aqui por um motivo de Deus, um motivo divino. E é importante demais você cumprir o teu papel aqui, o teu lugar aqui. A sua pecinha do quebra-cabeça tem um lugar só seu, de ninguém mais, só seu. Cabe você se encaixa, perfeito. Deus está fazendo isso, mas resolve o passado. Essas coisas, essas pendências do passado, elas endurecem o nosso coração, porque fica amarrando a gente em rochas do passado. A gente tem que aprender a se desvencilhar. É a parte que a Bíblia fala de frutos de arrependimento. Ah, eu me arrependo. Tá, então frutifica agora em arrependimento. Vai lá e conserta. Vai lá e repara. Repara em grana, repara em dinheiro. Ah, eu te roubei, há 5 anos atrás, eu peguei um cheque seu, não devolvi até hoje. Me perdoa? Me perdoa não, paga para ele o cheque, paga uma percentagem a mais ainda. A Bíblia ensina a fazer isso. A Bíblia ensina, Antigo Testamento, é palavra de Deus, porque tem princípio espiritual em cima disso. Se desvencilha do passado e deixa teu coração ficar molinho, a tua vida ficar molinho e ser banhado pelas águas do Espírito Santo, para que Deus consiga moldar a gente, para projetar a gente para o novo de Deus. Falta de palavra de Deus endurece o nosso coração. Falta de palavra, falta de perdão, amarguras do passado, pendências não resolvidas, tudo isso endurece o nosso coração.
Agora, o que amolece o nosso coração? Arrependimento. Arrependimento de pecado amolece o nosso coração. Quebrantamento amolece o nosso coração. A gente procura a presença de Deus e quando a gente o busca arrependido e quebrantado, a gente tem uma experiência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é água. Quando a gente busca comunhão com o Senhor Jesus, Ele é a rocha. Da onde vinha a água? Da onde saía a rocha para matar a sede do povo no deserto entre o Egito e a terra prometida? Sempre a água saía da rocha. Sempre. Jesus é a rocha. A água sempre sai da rocha. Você entra em comunhão com Jesus e de repente você vai ser banhado pelas águas do seu amor, pelas águas do seu perdão, pelas águas do seu Espírito que amolece, mistura com o pó da nossa vida, com a dureza da nossa vida, nos torna barro mole, para podermos ser moldados nas mãos de amor da parte do nosso Deus. Amém? Arrependimento de pecados, confissão de pecados. Vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus amolece o nosso coração. Amém, gente? Deus abençoe você. Fica de pé, vamos orar. Era o que eu tinha para dizer para você.